Você já pensou que tudo poderia ser diferente? Que se a gente fizer a pergunta certa, a resposta será outra? E que pode fazer parte da mudança? Bem-vinda e bem-vindo a Ideias para um Futuro Melhor, a revista eletrônica do CICEJUF, Sindicato das Servidoras e Servidores do Judiciário Federal do Rio de Janeiro. No programa de hoje, vamos falar sobre a arte além da resistência. A crônica é uma criação especialmente feita para a imprensa. Assim como o jornalista, o cronista se inspira em fatos do cotidiano, mas ao acrescentar elementos de imaginação e personalidade, se coloca mais próximo da arte. Nosso convidado se apresenta como um cronista visual da barbárie. O chargista Carlos Latuf é reconhecido pela contundência de seus desenhos que denunciam a violência e a desigualdade, não só no Brasil, mas onde o conflito lhe chamar. Latuf, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Latuf, a palavra bárbaro designou diferentes povos desde a antiguidade, mas sempre criando uma diferença entre eu e o outro. Quem são os seus bárbaros? O que você retrata hoje em dia? Bom, atualmente, barbárie, os bárbaros, para mim, é todo um sistema de genocídio, de opressão, de destruição da humanidade em função do lucro, em função da grana, destruição da natureza. E bárbaros são aqueles que batem palma para isso. É o gado que bate palma para isso, que apoia esse tipo de destruição. Mas não só no Brasil, no mundo todo esse processo está acontecendo, né? Nos Estados Unidos, na Europa, a gente está tendo uma espécie de revival dos anos 30 do século XX. Né? A gente está vendo assim, florescimento de ideias que imaginávamos já ter sido superadas. Né? Então, o fascismo é um vírus que ele sai de cena por uma época, mas depois volta com força total, que é o que a gente está assistindo agora. E hoje você tuitou que uma pessoa foi presa em função de ter divulgado uma charge tua, né? Uma das questões também sempre envolve o fascismo, também essa questão da censura, né? Um jornalista lá na Turquia que foi condenado pelo tribunal turco a 11 meses e 20 dias de prisão, um ano praticamente de prisão, por ter compartilhado em rede social uma charge que eu fiz em 2015 sobre o assassinato de um advogado curdo de direitos humanos que era um desafeto do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Então, por ele simplesmente ter compartilhado essa charge, ele foi condenado a essa pena de prisão, que é mais ou menos o que estão querendo fazer aqui em relação a Arueira, quando enquadraram ele por conta de uma charge na Lei de Segurança Nacional, por ofender a imagem do presidente. Esse mesmo raciocínio está sendo aplicado na Turquia, é aplicado no Egito, que são regimes definitivamente não democráticos. Mas você também já sofreu várias perseguições, né? Já tive visitas forçadas à delegacia, já tive campanhas de difamação, de censura, por conta de charges relativas à violência policial e à questão palestina. E na questão militar, assim, isso também está uma questão bem complicada aqui no Brasil, né? A gente tem visto uma crescente onda de violência da polícia militar em relação, principalmente, às pessoas negras e faveladas e sem nenhuma consequência, né? Autorizados a matar. E tem essa questão, né, que para um sistema de justiça seria possível a gente continuar convivendo com a polícia militar? Qual seria, né, a alternativa a uma polícia militar? Cris, o problema não é só a polícia militar. Você pode acabar com a polícia militar e continuar tendo o mesmo problema. O problema maior é a militarização da segurança pública. Então, é um processo muito maior do que simplesmente acabar com a polícia militar. Sim, nesse sentido, sim. Mas com tudo que você já viu em outros lugares do mundo, né? Tratando dessa questão, você já deu palestras sobre isso em outros lugares do mundo. Essa desmilitarização das polícias, né?
Você via algum lugar no Rio Grande do Sul, se chegou a pensar em alguma coisa? Só o fato de ser pensada alguma coisa nesse sentido de uma humanização da polícia já teve uma grande revolta de parte da sociedade. Então, o que seria a saída, né, para essa polícia militar, para essa desmilitarização? O problema que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: por que não se reforma a polícia? Eu estava conversando com uma delegada da Polícia Civil ontem numa live. Por que não se reforma a polícia? Porque o Estado precisa dessa polícia. Porque é uma polícia que serve ao establishment, não serve à população. É notório que as polícias no Brasil têm um passado ligado à ditadura militar, aos assassinatos, às torturas, aos desaparecimentos. E mesmo assim é um tabu, não se toca na polícia, porque no final das contas é a polícia que vai defender os interesses da classe dominante, da burguesia, né? Então, por isso que é interessante para o Estado, né, esse Estado violento e racista, porque a gente não pode imaginar uma polícia que seja violenta numa sociedade que não é. Então, na verdade, a polícia reflete o Estado e reflete também a sociedade que apoia esse tipo de coisa. Quer dizer, obviamente, um setor da sociedade, né, o setor da classe média, da classe alta, da classe branco, né? Agora, definitivamente a polícia não serve à sociedade, a polícia serve ao establishment. Para mim isso é muito claro. Algumas análises dizem que hoje a polícia militar faz um pouco o papel que os militares faziam na época da ditadura militar, né? Não sei se você concorda com isso. É porque a polícia militar, na verdade, é força auxiliar das Forças Armadas, né? Em tese, ela estaria subordinada ao Exército. Então, definitivamente, o modelo de polícia militar que nós temos, ele é resquício da ditadura militar. Mas, como você mesmo falou, a gente sequer consegue tratar desse assunto. Agora a gente tem aí um movimento de policiais antifascismo, que é uma decisão muito, muito bacana. É um movimento muito interessante de policiais de todas as forças, né? Federal, Guarda Municipal, Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, que contrapõem, né, contestam esse modelo do Estado, né, esse tipo de polícia que o Estado quer, mas que a gente não precisa. Né? Então eu vejo com bons olhos esse tipo de movimentação, que é uma coisa inédita, até então nunca tinha visto isso. Né? Sim, é muito importante se pensar a polícia de uma nova forma, né? Exatamente. Quer dizer, porque a polícia não pode ser vista de maneira destacada da sociedade. Né? Então é preciso abrir o diálogo, por isso que é muito bom ter esse movimento de policiais antifascismo, porque ele abre o diálogo de que polícia nós precisamos e de que polícia nós não precisamos. E certamente não precisamos desta, que nós vemos aí no Rio, por exemplo, cheio repleta de envolvimentos com crime, milícia. E Latuf, a gente falou dos bárbaros. E quem está nas trincheiras ao teu lado? Bom, hoje eu fico até muito satisfeito de ver que muitas pessoas que não se colocavam antes estão se colocando, né? Isso é muito importante. Então, um artista, seja de teatro, de cinema, da música, que se coloca contra essa onda de destruição, de descaso, de morte, essa necropolítica, ele está junto comigo na trincheira, certamente. E Latuf, com certeza, a arte, no caso a música, são maneiras que as pessoas têm de sofrer um pouco menos com isso, ou tentar enfrentar, tentar refletir sobre isso. Então, por isso, nesse programa, a gente coloca pedacinhos de música, que é o que o YouTube deixa colocar, e para pensar um pouco nisso, nessa perspectiva, né, mais artística. Tá dando para ouvir? Sim. Essa música lembra as festas black dos anos 70 e 80, quando aqui na cidade do Rio de Janeiro surgiram os bailes de charme. Você tem saudade desse tempo, que não volta nunca mais?
como diz o refrão da música, ou como em outro trecho da letra, vejo a mesma determinação no hip hop e black power de hoje, ou seja, acredita que o mundo continua evoluindo? Bom, você fez um monte de questionamentos aí, né? Bom, primeiro que assim, eu sou realmente saudosista dos anos 80, muito saudosista. Eu gostava muito da época do charme, o chamado R&B, né? Cheguei aí a alguns bailes de charme. Ainda tem, né? Parece que Tem, Madureira. Madureira, Madureira. Então, eu tenho muita saudade desse tempo, muita saudade desse tempo. A época disco também. Agora, se o mundo está evoluindo, isso eu já não sei. Isso eu não sei. Assim, eu acho que a história sempre anda para frente, mas, como diria o Cazuza, existe sempre um museu de grandes novidades, né? E a história ela vai se repetindo, né? Tem sempre aquela história de que a história se repete como farsa e tal. Então, realmente, ela está se repetindo como farsa, né? Isso é muito claro, né? Mas eu não sou um sujeito otimista, não, Cris. Eu não tenho uma mensagem otimista para dar, não. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui, fazer uma propaganda aqui do CICEJUF, para que as pessoas que estão assistindo sigam o canal CICEJUF para receber as notificações dos novos vídeos e lives do sindicato e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Todos os podcasts estão disponíveis nas plataformas digitais Google e Spotify e através do link do cicejuf.org.br/podcast. A gente também se encontra no Instagram, @cicejuf, e no Facebook. Agora a gente vai mostrar aqui a charge do Aroeira, que causou tanta polêmica, né? Sim. Rafael, que nos auxilia aqui, vai colocar a charge, às vezes demora um pouquinho para entrar. Vale lembrar que são 2 incidentes, né? Eu vou falar aqui e depois você complementa, né? Para quem perdeu a notícia, para quem não sabe do que a gente está falando ou quer mais informações, né? O governo, por meio de seu ministro da Justiça, André Mendonça, solicitou à Polícia Federal e ao Ministério Público a abertura de investigação sobre uma charge de autoria de Renato Aroeira, publicada no portal Brasil 247. Na charge, ele fazia uma alusão à ausência de políticas sanitárias em plena pandemia causada pelo vírus da Covid-19. A ilustração mostra uma cruz vermelha, símbolo da saúde, transformada em uma suástica pelas mãos do Bolsonaro. A ação ocorreu após o ataque do secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, ao chargista e ao jornalista Ricardo Noblat, que reproduziu a arte nas redes sociais. O chargista Duque lançou, em grupos de WhatsApp de cartunistas, a ideia de recriar o trabalho de Aroeira, intitulado Crime Continuado, sob o título Charge Continuada, como uma forma de protesto. Até agora, mais de 100 desenhistas aderiram, com as recriações reunidas no perfil Somos Todos Aroeira no Instagram. O Brasil está se tornando um país onde o humor passa a ser censurado como nos piores períodos da ditadura, denunciam os chargistas, desenhistas e ilustradores de todo o país, em resposta ao que consideram ser mais um episódio de perseguição política e intolerância do governo de Jair Bolsonaro. A afirmação está escrita na Carta Aberta em defesa da liberdade artística e ao direito ao humor, assinada pela Associação dos Cartunistas do Brasil e outras entidades. As informações são dos sites Brasil de Fato e Socialista Morena. Agora vai aparecer também a sua charge que você fez sobre esse episódio, né? O Rafael, que nos auxilia, vai colocar. E sobre essa barbárie, se declarou: a guerra agora é pela civilização, é pela democracia, é pela sobrevivência. Então, os chargistas que estão sendo atacados hoje serão lembrados pela história como aqueles que resistiram, não se dobraram, não se venderam. Dentro dessa perspectiva, Latuf, o que fazer daqui para frente? Continuar fazendo exatamente o que a gente sempre fez, né? Para mim, esse ataque do Aroeira não é nenhuma novidade, né? Ele, inclusive, em 2019, foi processado pela Federação Israelita por ter feito também um desenho de uma suástica envolvendo o Bolsonaro e o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Então, assim, eu já lido com isso já há muitos anos, né? Então, para mim, não tem surpresa nenhuma. Seja lá qual for o governo, o chargista sempre é alvo, né?
Agora, vale lembrar também que 4 chargistas da Folha de São Paulo estão respondendo aí a um processo por parte de uma organização de policiais militares lá em São Paulo. Então, é Alaerte, Bennett, Montanaro e tem mais outro que eu esqueci o nome. Esses 4 chargistas fizeram charges alusivas à violência policial, aquela situação em Paraisópolis, né? Sim, então, claro. Por conta disso, também estão sendo acionados à justiça. Só fala um pouquinho para as pessoas que não sabem qual é esse incidente, entre aspas, essa tragédia, né, de Paraisópolis. Havia um baile funk, algum evento lá, e a polícia cercou lá o lugar onde estava acontecendo o evento, e houve uma correria, houve um princípio de pânico, e os policiais ainda agrediam as pessoas, né? Houve um verdadeiro massacre ali. Exatamente. E aí os chargistas representaram isso através das charges, e aí essa organização de policiais militares os acionando na justiça. Eu, por exemplo, ano passado, tive uma charge também alusiva à violência policial, que fazia parte de uma exposição no Congresso Nacional alusiva à Semana da Semana da Consciência Negra, e era uma charge sobre violência policial, e o coronel Tadeu, que é um deputado federal, policial militar, chegou lá e quebrou a placa. Ele se filmou quebrando a placa, né? E antes disso, teve uma exposição de charges aqui sobre a conjuntura, a censura e tal, muito irônico, né? Aqui em Porto Alegre, e essa exposição também foi alvo de censura por parte da presidente da Câmara de Vereadores, né? A Mônica Leal. Então, assim, é uma trajetória, né? Os chargistas estão sendo mais atingidos agora porque é um regime autoritário, né? O que o Bolsonaro está desenhando é um regime autoritário, é isso que ele quer, é isso que ele está tentando colocar, e as instituições estão reagindo, estão tentando reagir a isso, né? O governo Bolsonaro é o melhor teste para as instituições democráticas no Brasil. Se as instituições democráticas do Brasil conseguirem sobreviver ao Bolsonaro, vão estar em uma situação muito boa, porque, olha, as tentativas de se colocar aqui um regime autoritário são cotidianas por parte do Bolsonaro. Porque hoje se fala muito em ditaduras brandas, né? Que não vai haver um AI-5 como teve nos anos 70, né? As coisas vão sendo feitas pelas beiradas, né? Uma lei aqui, outra ali, isso, né? Uns desaparecimentos, umas coisas, o governo fingindo que não viu alguma coisa, né? Como agora não está vendo 50 mil mortes, né? Exatamente. É muito complicado isso, né? Mas eu vejo que está tendo uma reação, sabe, Cris? Eu estou vendo uma reação. Isso é bom. Eu vejo isso com bons olhos. E nessa perspectiva, né, de ver o que estava sendo feito em relação ao Aroeira, a gente achou uma artista, a Janete. E a gente perguntou para ela por que existem tão poucas chargistas mulheres. E aí ela nos respondeu em vídeo. Só um pouquinho que não entrou o áudio ainda. Rafael deve estar colocando. É interessante a história dessa... O trabalho dessa... dela é muito bom, inclusive. O trabalho dela é muito bom. É interessante a gente contar aqui como é que foi a história, porque a gente estava conversando para produzir o programa, e aí o Latuf colocou no Twitter dele, que é um super sucesso, tem sei lá quantos mil seguidores, não falar seguidores Twitter, mas enfim, pessoas que compartilham com ele do Twitter, e ela foi a única mulher que apareceu, a única mulher negra que apareceu, né? Então, isso é uma coisa bem significativa também. Exatamente. Então...
Então, Janete é um pseudônimo, né? A chargista não dá entrevistas para não correr riscos no trabalho e vida pessoal e evitar as cantadas e o assédio no Facebook. Depois de nos enviar o vídeo, ela nos respondeu ainda que acha terrível que hoje no Brasil alguém precise desse cuidado para se manifestar com liberdade e que sente falta de mais mulheres, mulheres negras e homens negros chargistas nesse imenso país negro. Latuf, achar a gente só faz quando dói? Alô, alô? Alô? Oi, Cris, repete, por favor. Repetida. A partir de onde você não ouviu? A Não sua ouviu nada pergunta. da. Tá. Então, a Janete, né? Tá. Então, Janete é um pseudônimo. A chargista não dá entrevistas para não correr riscos no trabalho e vida pessoal, e evitar as cantadas e o assédio no Facebook. Depois de nos enviar o vídeo, ela nos respondeu ainda que acha terrível que hoje no Brasil alguém precise desse cuidado para se manifestar com liberdade e que sente falta de mais mulheres, mulheres negras e homens negros chargistas nesse imenso país negro. Latuf, a charge a gente só faz quando dói? Eu diria que pelo menos, eu tenho duas vertentes de trabalho, né? Uma são as charges que eu faço profissionalmente, que refletem o que eu penso, né? Não tem diferença entre o que eu faço profissionalmente e o que eu não faço. Das duas maneiras eu concordo com os pontos de vista. E tem aquelas charges que eu faço espontaneamente, quando eu me deparo com algum assunto que mexe comigo, né? Agora, o artista, ele tem a necessidade de produzir arte, independente se essa arte vai ter alguma finalidade, né? É uma necessidade fisiológica produzir arte para o artista, né? Então, eu produziria charges mesmo que não fossem publicadas. Apesar de que a razão de ser de uma charge, de uma obra artística, no meu entender, é o outro. A gente faz para o outro. Mas antes de mais nada, a gente faz para nós mesmos. Porque, como eu falei, para o artista, a produção da arte é uma necessidade vital. A gente viu que a arte pode ser resistência, mas o assalto cotidiano aos direitos das trabalhadoras e trabalhadores pede mais do que isso. A arte pode ser um instrumento de luta, de ataque? Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Quando você tem, por exemplo, algum manifestante em algum lugar do planeta, seja na Palestina, seja na Turquia, no Egito durante a Primavera Árabe, no Bahrein, nos Estados Unidos com o Black Lives Matter, quando tem alguém em algum lugar que pega uma charge e vai para a rua, imprime, leva um pôster, um banner, uma camisa, está transformando aquela charge, aquela arte, num instrumento de luta, certamente. Latuf, você fez uma charge para gente, para o nosso programa. Você está com ela aí? Estou. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui direitinho. Ideias para um mundo melhor. Isso. Ideias para um futuro melhor. Isso. Dá para desenhar um futuro melhor, então? Você quer minha opinião sincera, Cris? Acho que sim, né? Não, né? Não, né? Bom, para não deixar as pessoas desanimadas, eu vou dizer que sim. Não precisa deixar as pessoas animadas, não. Eu acho que dá para continuar desenhando. O Rafael vai colocar para a gente a charge na tela cheia, para a gente se despedindo. Latuf, muito obrigada pela participação.
Ideias para um futuro melhor. Obrigada. Olha só, eu vou dizer uma coisa, eu vou concluir a minha participação aqui agradecendo o seu convite, a sua gentileza. A gente trabalha junto há tanto tempo, eu sempre, tem tantos anos que eu trabalho com o CCJUF, é uma casa para mim. Eu, particularmente, Carlos Latuf, eu não acredito mais em praticamente mais nada. Eu não tenho muitas crenças, não tenho fé mais. Eu já perdi. Mas, quando eu converso com um jovem, uma pessoa que ainda tem essa esperança, que acredita que pode mudar, e esse jovem diz para mim, Latuf, gostaria de usar a sua arte para este fim, para ajudar a transformar, para ajudar a criar um mundo melhor, eu digo, então, use. Porque se eu não acredito, você que acredita tem muito mais condições de transformar a realidade do que eu. Então, eu respeito muito as pessoas que ainda têm, não diria convicção, mas a vontade que creem de que pode mudar. São essas pessoas que mudam o mundo, não eu. Eu não. Eu desenho. Mas essas pessoas, elas sim, são ativistas, são militantes, são nas mãos dessas pessoas, nos ombros dessas pessoas, que repousam a possibilidade de realmente transformar o mundo. E claro, eu espero sinceramente estar errado. Eu espero sinceramente que a minha visão de mundo adiante, que não é positiva, que ela possa estar errada. E que em algum momento, esse jovem, essa pessoa que acredita na transformação, possa chegar lá na frente, apontar o dedo para mim e dizer assim, você estava errado, Latuf. E talvez seja a primeira vez na minha vida que eu vou bater palmas por estar errado. Maravilha, muito obrigada. Que os jovens de espírito continuem te pedindo para desenhar esse futuro melhor. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Muito obrigado.